Boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo. Vamos dar sequência naqueles nossos vídeos divertidos, ou nem tanto, sobre a playlist sem músicas, né? Falando do meu gosto musical aqui um pouco e de bandas em geral, né? Que a gente acaba comentando as músicas também. Vamos falar então da segunda banda que me significou alguma coisa aí ao longo da minha crescência, da minha fase de crescimento, que foi Legião Urbana, como deve estar no título aí para vocês. É uma banda que muito provavelmente ou você gosta muito também, como eu, ou você odeia. Porque toda banda que se torna modinha, né, massificada, acaba gerando esse fenômeno. Ela acaba tocando incessantemente nas rádios, o que aconteceu com Legião Urbana. Então as pessoas devem estar horrorizadas de ouvir Pais e Filhos e Faroeste Caboclo aí, que inclusive é uma música bem longa, sim, você tem razão, até hoje. Então acaba enchendo o saco de verdade. Legião Urbana, algumas coisas que eu posso comentar sobre a banda, é que assim, instrumentalmente, musicalmente mesmo, tira a parte dos vocais lá do Renato Russo e das letras. Mas a música em si ela é uma música muito simples. Ela foi se alterando com o tempo, a banda tem várias fases, né? No começo eles têm aquela fase que é o tal do punk rock dos meninos de Brasília, daquele movimento em Brasília que gerou Paralamas do Sucesso, que é uma outra banda que eu gosto, inclusive, embora eu acho que eu não vá fazer um vídeo só sobre Paralamas, tudo que eu tenho a dizer sobre Paralamas é que eles tocam bem, e tem algumas músicas que são legais, eu gosto. E é isso, tá? Vamos voltar para Legião Urbana. Então gerou lá o Capital Inicial, o próprio Legião Urbana. Antes disso tinha lá o Aborto Elétrico, da onde saiu uma parte do Capital Inicial, da onde saiu uma parte do Legião Urbana e tudo. Então eles eram influenciados por músicas desse punk rock lá da Inglaterra, muito provavelmente, que era uma música muito crua, muito mal feita, era mal tocado mesmo, né? E essa se tornou a tônica do rock aqui no Brasil durante esse período, na verdade. É assim, o que eu quero dizer com isso é que, através dos ouvidos, pura e simplesmente, você identifica rapidamente uma banda de rock, de hard rock, por exemplo, norte-americana, ou um AC/DC da vida lá, australiana no caso, né? De uma banda brasileira pela pura sonoridade, o tipo de gravação que era feito, não sei porquê, não sei os detalhes técnicos exatamente, mas o som das guitarras é diferente, as músicas são mais cruas, aqui não costumava ter tantos riffs tão bem elaborados, né? Você não vai ouvir uma introdução tipo de Hell's Bells, lá de Back in Black, ou uma introdução de uma das músicas do Metallica, você não vai encontrar isso em Legião Urbana. É uma música simples, que no começo parecia mais com essa estrutura do punk rock. As músicas eram um pouco mais enérgicas, lá no primeiro disco, que tinha lá a música como Será, Geração Coca-Cola, ou tem aquela música Soldados, que é uma música que eu gosto bastante, aquela música Soldados é bem legal, geralmente as pessoas não gostam. E, enfim, foi o cartão de visitas, né, do Legião Urbana, um CD com umas músicas um pouco mais enérgicas, lá com Teorema. Tem no final uma música que a Cássia Eller gravou depois, as pessoas conhecem por conta da Cássia Eller e quase não conhecem a versão do Renato Russo, que é aquela música Por Enquanto. E traduzir esse momento ali, então, da virada, né, dos anos 70 para o comecinho dos anos 80 da banda ali, foi o cartão de visitas, fez a banda já emplacar, né? Depois, na sequência, nós tivemos o lançamento do disco 2 do Legião Urbana, que tinha ainda algumas músicas legais, já não era tão enérgico, a gente começa a ter algumas músicas um pouco mais sentimentais, refletindo naturalmente a personalidade do Renato Russo, que era o chamariz da banda, era o Renato Russo, né? Ele que foi o diferencial ali, eu acho que, sem querer faltar com respeito aos outros dois integrantes, lá o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá, mas acho que Legião Urbana sem Renato Russo não é Legião Urbana, né? Então, aí você tem lá uma outra música legal, melosinha também, que é Quase Sem Querer, uma música bonitinha. Eduardo e Mônica, que é uma música que o Renato Russo já tocava desde antes, né? Desde que ele era o tal do trovador solitário lá em Brasília, quando ele tocava sozinho com seu violão e as pessoas jogavam moedas nele porque não gostavam. Estavam esperando ouvir um rock, o cara pegava um violão e cantava que o Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. E o pessoal, sai daí, tira esse mané daí. Enfim, o Renato Russo era um cara sentimental. Mas é isso que fez ele fazer sucesso no fim das contas. Nesse CD também, no 2, que eu também gostava bastante, contava com outra música que eu gostava, que era A Fábrica, e aquela Índios, que é uma música muito famosa. É uma das músicas que enjoou as pessoas de ouvirem Legião Urbana, porque tocava na rádio todo santo dia. Depois tem um CD 3 que chamava Que País é Esse?, em que eles voltam um pouco esse espírito de rebeldia, músicas um pouco mais enérgicas. Tem a própria música Que País é Esse?, que se tornou quase um hino nacional, né? Outras músicas como Química, Eu Sei, Mais do Mesmo, enfim, volta um pouco para essa origem da Legião Urbana. E aqui, digamos que acaba a primeira fase do Legião Urbana, que são quando os caras já estão consolidados, ganham... Depois que você está consolidado, você acaba tendo uma certa liberdade artística.
Se o Legião Urbana começasse com os últimos CDs dele, provavelmente ele não teria esse sucesso que tem hoje, né? Então, isso reflete um pouco também, claro, o tempo dos próprios artistas que ali estão envolvidos. Então, foi passando o tempo, eles foram amadurecendo, vão acontecendo coisas na vida pessoal deles. Por exemplo, o Renato Russo teve, como ele contraiu lá HIV, né? Ele teve AIDS, então ele entrou em depressão e por conta disso acabou fazendo músicas muito mais sentimentais depois, mas enfim. A gente teve ali, com esse amadurecimento do pessoal, que perde um pouco aquele espírito revolucionário dos adolescentes de 16, 17 anos, e a gente entra numa segunda fase do Legião Urbana, que eu gosto bastante também, que são o CD As Quatro Estações, que é o quarto CD da banda, depois o Legião Urbana 5, que provavelmente é o meu CD favorito. Tem músicas muito boas como Metal Contra as Nuvens, A Montanha Mágica, que é uma das músicas que eu mais gosto. Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão, foi a Montanha Mágica, inclusive, eu fiquei feliz de ter aprendido na época. Tem Vento no Litoral, Laje d'Or, que é uma música que eu gosto bastante. Por fim, ainda lançado em vida, né, o Descobrimento do Brasil, que é um outro CD também muito bom, que tem algumas músicas ainda um pouco depressivas, talvez não sejam um antro de animação, mas você tem lá A Fonte, que é uma música muito legal, 29 é uma música muito legal, Perfeição é uma música muito legal, tem até o clipe da música, né? Uma das poucas músicas do Legião Urbana que tem clipe, passava na MTV, eu lembro, direto o clipe dessa bagaça. E tem uma música que talvez seja a música favorita do próprio Renato Russo, que é aquela música Giz, que é uma música bonitinha também, não é uma música de rebeldia, mas é uma música em que ele parece que está, para quem conhece a letra, né? Se você não conhece, escuta aí, procura no YouTube, Giz. Parece que o Renato Russo está conversando com ele mesmo, com outro eu que ele tem, mais infantil, mais inocente, que é ou talvez com um eu do passado, que aí ele leva um diálogo, assim, é como se fossem dois personagens conversando, e ele falando que sente falta do passado, e aí ele falando um pouco sobre uma saudade que ele tem, talvez da infância, do momento em que ele podia brincar na rua com o tijolo de construção, e enfim, e aí... Depois disso, os outros CDs do Legião Urbana são lançamentos póstumos, né? Tem a Tempestade, que é bem triste, uma outra estação que é bem triste, e as coletâneas, né? Os shows ao vivo, os DVDs, lá, o Acústico MTV. Eu tenho todos esses CDs, eu tenho guardados aqui, eles estão bem acima de mim nesse exato instante. Eu tenho uma caixa, deixa eu pegar para vocês aqui, pera aí. Então eu tenho uma caixa aqui que está muito maltratada já, mas era uma coletânea que vinha com os 6 primeiros CDs do Legião, todos que foram lançados em vida, né? E aí depois eu fui comprando os outros e colocando aqui dentro. Inclusive o CD de música italiana do Renato Russo está aqui dentro também, naturalmente, que eu não podia perder. Esta belezura, né? Que é o cara cantando em outro idioma. Ficou legal, é um CD bacana. E aí o que fez o Legião Urbana ter tanto sucesso? Como eu falo pra vocês, eu acho que muito em função do Renato Russo, como eu posso dizer, mas eu acho que essa separação que eu fiz para vocês dos dois momentos da banda ajudaram na dimensão que o Legião Urbana tomou. Legião Urbana é uma banda que tem músicas para todos os momentos da sua vida, se você parar para pensar, né? Aquela música que você escuta, o Renato Russo nas suas letras, talvez em uma música ou outra tenha um pouco mais de complexidade, mas em geral ele está retratando sentimentos comuns, situações comuns, coisas pelas quais todo mundo passa. A dificuldade do trabalhador, indignação com o governo. Ele está falando sobre um amor perdido, uma saudade do passado. Ele está falando sobre uma decepção amorosa. Ele está falando sobre um espírito de revolta, um espírito de mudança. Você tem, em algumas músicas do Legião Urbana, todos esses sentimentos. E então não importa se o seu momento é de angústia, é de felicidade, é de euforia, é de raiva. Você pode colocar uma musiquinha do Legião Urbana que isso vai provavelmente refletir aquele seu momento. Legião Urbana é uma banda de amplo espectro, serve para diferentes momentos da sua vida, diferentes situações. Você sempre pode encaixar uma musiquinha ali do Legião Urbana, eu acho que isso ajuda a banda a gerar essa identificação nas pessoas. Então, eu era ainda pequeno, né, quando eu escutava mais o Legião Urbana, e eu gostava daquilo. Eu sentia que aquelas músicas de alguma forma refletiam a momentos da minha vida, e era uma das coisas que me fazia gostar. Com o passar do tempo, como eu falei, a banda foi ganhando um pouco de complexidade musical também, então o CD 4, 5 e 6 já são bem mais trabalhados em termos de produção musical mesmo, dos arranjos que são feitos do que em relação aos primeiros, mas cada uma das duas coisas tem o seu valor diferente, são momentos diferentes, representam coisas diferentes, né? Legião Urbana, assim como Mamonas Assassinas, que a gente comentou aqui, infelizmente é outra banda que teve um fim precoce.
por conta, não no acidente aéreo nesse caso, mas por conta do falecimento do vocalista Renato Russo, que, como eu disse, era um pilar ali fundamental da banda. Entretanto, diferentemente dos Mamonas, deu tempo do Legião Urbana produzir bastante coisa, produzir bastante conteúdo aí pra gente. São muitas músicas, muitos CDs, várias gravações ao vivo, tem shows aí que você pode procurar, até no YouTube você encontra alguns e tudo. Então, pra quem é fã, tem um material grande que vive até hoje. Impressionante como já faz... nós estamos em 2019, então faz 23 anos, né, que já não temos mais a banda, que não tem mais Renato Russo, mas até hoje sempre tem especiais na televisão falando do Legião Urbana, filmes, tem um filme do Renato Russo, né, que fizeram aí, que eu assisti, eu confesso que eu não achei grande coisa, mas tudo bem, não é esse o ponto. O que eu quero dizer é que as músicas são lembradas, inclusive falando em violão, todo mundo que toca violão aprende a tocar Legião Urbana muito rápido, porque como são músicas simples, com poucos acordes que você aprende ali, você já consegue tocar umas musiquinhas legais, acaba fazendo parte aí do repertório de vários músicos também, né? Inclusive, o Renato Russo brincava naquele acústico MTV, ele tem uma passagem que ele fala, pô, pessoal, se vocês quiserem aprender a tocar Legião Urbana, 3 acordes. Ele toca lá 3 acordes e fala, ó, com isso aqui você vai embora, rapaz, você vai tocando tudo. Claro, não era literal, né? Com 3 acordes você não vai tocar tudo, mas o fato é que é simples, é uma música acessível, assim, digamos, não é que nem, sei lá, Led Zeppelin, que pro cara conseguir tocar, na guitarra ele vai ter que ter um pouco mais ali de estudo, um pouco mais de traquejo com instrumentos. Então é uma banda que eu gostava bastante, uma banda bem interessante, que merece a minha menção aqui, um vídeo só pra eles. Só pra terminar, pensa, você que não gosta de Legião Urbana, agora é um contraste que eu vou fazer, tá? É um parâmetro de comparação que eu vou criar aqui. Mesmo você que não gostava de Legião Urbana, confessa pra mim, você tem saudades do Renato Russo, não tem? Mas em relação a quê eu quero dizer isso? Em relação à música atual, cara. Se você comparar qualquer letra de uma música simples e bobinha, adolescente, do Renato Russo, já é infinitamente melhor do que as músicas que você vai escutar na rádio, essas músicas pop aí, desses cantores e cantoras que se fazem disso e daquilo, que se pintam pra ficar colorido, que se vestem de outra coisa e não sei o que, não sei o que. É infinitamente melhor, cara. Dá saudades nesse sentido. Por mais que algumas pessoas não gostem, convenhamos, era bem melhor do que isso aí. Eram músicas que não davam vontade de vomitar, como fazem as músicas atuais, né? E quanto ao artista Renato Russo em si, eu gostava de algumas coisas particulares nele, que primeiro, ele não ficava se envolvendo em polêmica, não ficava rotando grandeza por aí, falando um monte de groselha, né? Se envolvendo em bobagem, perdendo tempo com muita bobagem, como o pessoal faz. As entrevistas dele eram ok, né? Inclusive tem umas que o pessoal às vezes brinca, que ele falava, eu sou capitalista sim, e se não fosse capitalista, estava sendo anarquista. Então quer dizer, hoje em dia, o pessoal não ia gostar muito dele não, né? Como é que pode um artista falar que ele é capitalista, né? Olha só que coisa horrível. Inclusive eu lembro de uma entrevista que ele falava que ele estava num aeroporto, e aí o Renato Russo falando, né? Personificando a pessoa. Ele falou, eu estava lá no aeroporto, com aquela menina que arruma as malas, e aí a menina disse pra mim assim, eu fiquei tão decepcionada com você, a gente acredita tanto no que você diz, e você diz que só faz a música por dinheiro. E ele falou, eu faço por dinheiro, o meu trabalho é ser artista. Vamos usar esse termo aqui com licença poética, eu sou um capitalista, eu faço a música por dinheiro. Esse é o meu trabalho, não é que eu faço outra coisa e canto por diversão, não, essa é a minha profissão. Então, cada vez que eu faço um show e não sei aonde, eu não gosto muito de fazer show. Legião Urbana tinha um problemão com show, porque sempre dava problema, dava briga, teve um show que saiu um quebra-pau. Não lembro se foi no Rio de Janeiro ou em Brasília. Eu não lembro, enfim. O Renato Russo não gostava muito, ele morria de vergonha de subir no palco. Só que ele falava, bom, mas cada vez que eu faço um show desse aqui, eu compro um apartamento novo, então vale a pena, né, no fim das contas. Ou seja, o que eu quero dizer assim, é um cara que tinha consciência de modo que as coisas são. Ele viabilizava o projeto dele comercialmente, ele sabia que havia uma relação econômica ali envolvida, não era nenhum demagogo, nenhum cara demagógico que ficava falando em causas sociais, não sei o que, só por falar, não era nada disso, né? Então, a qualidade dos artistas de lá pra cá parece que decaiu um pouco também. Claro, não preciso nem dizer que ele não era patrocinado pelo governo, né? No carnaval ele não ganhava um abadá do Legião Urbana pra ele ganhar milhões e ficar num palco falando bem de político. É isso, vamos lá. Terminamos aqui mais uma sessão da nossa playlist musical sem músicas. Então pra você que quer continuar acompanhando o vídeo, se inscreve aí no canal. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão?